e amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 13. Leremos os versículos de números 5 e 6. Segunda aos Coríntios 13, versículos de números 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Podeis assentar. Aqui nós temos uma palavra, irmãos, do apóstolo Paulo, firme e direta, para os crentes da igreja de Corinto. Ele diz: examinai a vós mesmos, se dupliquem, sejam o objeto do exame e o sujeito que examina. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, para ver se vocês estão realmente na fé. Provai-vos a vós mesmos, coloquem vocês mesmos à prova. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? O apóstolo Paulo não quer aqui, irmãos, levá-los a pensar que seja possível perder a salvação. No final ele diz assim: se não é que já estáis reprovados, mas logo corrige. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ele parte do princípio que está falando com crentes. Vocês não são daqueles que são reprovados. No entanto, ele quer que eles façam um exame para que possam saber se a vida que eles têm vivido é condizente com a fé que eles professam. No primeiro momento ele diz: examinai-vos, provai-vos, mas depois ele diz: ou não sabeis, ou vocês não têm ciência do fato que Jesus Cristo está em vocês, mostrando assim que ele acredita que está falando com crentes. Mas ele diz: se examinem, se coloquem à prova. Vocês não sabem quem está em vocês, como quem diz, vocês estão de fato andando da maneira condizente com a fé que professam? Vocês estão provando ao mundo que nasceram de novo? Vocês não sabem que Jesus está em vocês para os santificar? E aí ele coloca-lhes um desafio: se é que vocês não estão reprovados, ou seja, que vocês nem sejam crentes, mas eu entendo que são, mas ele quer que eles sejam induzidos a confirmar a fé por meio do autoexame, a provarem a si mesmos se realmente eles nasceram de novo, se eles estão agindo como crentes. E esse autoexame, Paulo espera que seja feito não apenas numa situação específica, mas que seja algo diário, que todos nós estejamos constantemente examinando a nós mesmos, se nossos pensamentos, se nossas palavras, se nossa conduta, se nosso agir é condizente com a nossa fé, toda hora pondo à prova a nossa vida, examinando se estamos agindo como alguém que tem a Cristo no interior, no coração. O autoexame torna-se necessário, irmãos,
Porque o pecado na Bíblia está associado ao engano ou ao erro. Algumas traduções vão falar nos textos que eu vou ler em erro e outras vão falar em engano. Erro e engano são termos que partem do pressuposto que é uma coisa certa e verdadeira e que alguém afastou-se disso que é certo e verdadeiro, iludido, pensando que o que estava fazendo, que não era o certo e verdadeiro, pudesse ser o certo e o verdadeiro, ou pelo menos não estivesse contrário ao que é certo e verdadeiro. Engano, erro, é quando a mente se direciona num caminho e não vê que aquele caminho ali é maculado, é errado, traz más consequências. Mas o grande perigo não é que outro nos engane, não é que sejamos enganados por outros, mas que sejamos enganados por nós mesmos. Se eu posso me autoexaminar, ou seja, ser o examinado e o examinador ao mesmo tempo, o objeto do exame e o sujeito dele, eu também posso me auto-enganar, ser o que está enganado e o que engana ao mesmo tempo. A Bíblia diz que o homem é desesperadamente corrupto, porque enganoso é o seu coração. O coração humano nos engana, o coração humano ilude, a própria pessoa se ilude. Ela não pode dizer que é apenas vítima, porque foi ela quem se auto-iludiu, se auto-enganou. Ela é ao mesmo tempo a vítima dela mesma e ao mesmo tempo é aquela pessoa que ludibriou, aquela pessoa que enganou. O pecado, para quem tem ciência de sua gravidade, todo crente tem, muitos incrédulos a partir da consciência também sentem gravidade em relação ao pecado, ou pelo menos a certos pecados. A pessoa que tem consciência da gravidade do pecado não vai direto a ele para praticar. Ela busca escusas, justificativas. Ela busca desculpar-se perante si mesma. E é nesse momento que entra o auto-engano, a racionalização do pecado. O pecado não é racional, é irracional, porque é contrário à ordem racional do universo com que Deus fez todas as coisas, inclusive a ordem moral. Mas o pecado, meus amados irmãos, ele pode ser racionalizado. E a racionalização não é um agir racional dentro das conformidades da razão, é o uso instrumental da razão para minimizar o mal, para justificar o mal. A racionalização do pecado é fruto de uma corrupção da nossa mente. E aí a pessoa diz: não, eu vou fazer isso, mas ninguém vai saber. Vou fazer isso, mas vai ser uma única vez. Não, eu vou fazer isso, mas no meu caso tem uma justificativa. E aí ele cria uma exceção, mantém que é errado para todos, mas não para ela. Mantém que é errado aquilo em todas as situações, menos naquela em que ela se encontra. Ou então ela abranda as consequências, não vai ser tão grave assim. Não vão acontecer tantas coisas ruins como consequência. Ela eufemiza: não, eu fiz, mas este pecado não é tão grave quanto aquele outro. Foi cometido sob circunstâncias que Deus não vai repudiar o que eu fiz. Vai ver que eu tive em circunstâncias que amenizam a gravidade do que eu pratiquei.
E todas estas coisas vão aparecendo na mente. Satanás ajuda a autoilusão, quando a pessoa vai se auto-enganando até chegar ao cometimento do pecado. Ela vai dentro de si mesma dialogando até chegar ao cometimento do pecado. Tem um livro de Dostoiévski que vale a pena ser lido, ou para quem não tem muito tempo, se buscar, não sei se encontra o filme, principalmente uma versão bem antiga, chamado Crime e Castigo. É uma pessoa, o personagem do filme, do livro, que é uma pessoa em geral decente, correta, mas ele comete um crime bárbaro contra uma senhora idosa, que por sua vez é muito perversa, que fazia coisas que realmente mereciam alguma punição. E quando a pessoa comete aquele crime, ele tenta se justificar para si mesmo com alguma coisa que se vai encontrar depois em Nietzsche. Ele começa a dizer que certas pessoas estão acima do bem e do mal, que o bem e o mal são para pessoas fracas, mas pessoas geniais, pessoas especiais, são capazes de infringir a lei e fazer de uma maneira que tenha um propósito, que tenha um objetivo, que pode até remotamente ser justo. E ele começa a se iludir com essa ideia. Ele começa a entender que ele não está sob a moralidade, porque ele é uma destas pessoas especiais. Mas a culpa o vai corroendo por dentro, até que no final ele é conduzido à confissão, vencido pela culpa. Mas com a confissão é reabilitado em sua condição moral. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos adverte inúmeras vezes contra o auto-engano. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10. 1 Coríntios 6, 10, diz assim: não erreis. Uma tradução diz: não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo diz aos irmãos: não se enganem, não se enganem, não julguem que vocês podem viver uma vida de pecado e isso não ter consequências. Não julguem que vocês podem viver uma vida de pecado e herdar o reino de Deus. Não vos enganeis, não coloquem isso na cabeça, de que podem viver assim e chegar até o céu. Nós vemos uma outra passagem lá em Gálatas, semelhante. Lá em Gálatas já é quando a pessoa quer justificar o pecado dizendo que não vai ter consequências, que ele vai poder pecar e o mal pior não vai acontecer. Em Gálatas, no capítulo de número 6, verso 7, não erreis, como eu disse, tem outra tradução que diz: não vos enganeis. Gálatas 6, 7, não vos enganeis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse Deus não se deixa escarnecer, no original seria: perante Deus ninguém ergue o nariz. Você não vai levantar o nariz e passar adiante, diante de Deus, impune. Não vos enganeis. Deus não vai se deixar escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará.
Mais uma vez, 1 aos Coríntios agora, capítulo de número 15, em relação às más companhias. 1 aos Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui é uma advertência para aqueles que conversam o que não devem, que andam com quem não deveriam e dizem: não, eu sou imune, eu vou estar com ele aqui, ele fazendo as coisas erradas, mas eu não vou fazer. Então por que está na companhia dele se sabe que ele vai sair para fazer coisas erradas? Não, eu vou conversar estas coisas aqui, mas não vai sair da conversa, não vai entrar nas ações. Paulo diz: não vos enganeis, não se enganem. As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Então há inúmeras advertências, irmãos, para que nós não venhamos a nos auto-enganar. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, veja o que Paulo diz no versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Esta palavra aqui, irmão, chama-nos a atenção, concupiscências do engano. Porque se eu falo em engano, você vai pensar em alguma coisa ligada à mente, ao raciocínio. O engano não é uma coisa da vontade. O engano é um mau juízo, é um juízo equivocado, é uma concepção iludida da realidade, tem a ver com a mente, mas aqui fala das concupiscências do engano. Então a Bíblia está mostrando o que leva o homem a se auto-enganar, são as concupiscências, o desejo forte de autossatisfação, ou seja, de pecar, é a vontade que corrompe a mente. Nós somos criados por Deus dentro dessa estrutura, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz: o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. No nosso espírito habita o Espírito de Deus, se somos crentes. E o Espírito de Deus domina a nossa alma, onde está a nossa mente. E a nossa mente domina o nosso corpo, os instintos e as paixões. É esta a condição de retidão com a qual o homem foi criado e para a qual ele foi criado. Mas quando o pecado entrou no mundo, o Espírito Santo se ausentou do espírito humano e o corpo, as concupiscências e as paixões é que tem dominado a mente do homem, subjugado a mente do homem. É a inversão total. A pessoa, para legitimar, se entregar a uma paixão, ela racionaliza. E essa racionalização, irmãos, tem que ser objeto de nossa vigilância em tudo. Nós temos que ter cuidado com as concupiscências do engano em todas as áreas. Pessoas, às vezes, que querem um namoro impróprio com alguém com quem não deveriam namorar, se iludem na mente, tentando tirar o problema existente, não veem os defeitos alheios e sobreestimam as imaginadas virtudes. A pessoa se auto-ilude, porque ela está tomada por aquela paixão. Muitos namoros errados acontecem aí, e às vezes se coloca até Deus no meio. Foi Deus que revelou. Eu fiz uma prova lá, disse que se fosse aquela pessoa, que acontecesse uma coisa, geralmente uma coisa insignificante, uma bobagem, que caísse isso aqui no chão, caiu, é ela, é aquela pessoa. Pessoas que às vezes querem obstinadamente
um emprego, mas no emprego vão fazer coisas erradas, pela própria natureza do trabalho, que é corrompido. Mas a pessoa diz: não, mas eu vou fazer isso, eu vou ajudar na obra de Deus, eu vou jogar. E ela está fazendo uma coisa errada, vai para um jogo de azar: eu vou jogar, mas se eu ganhar eu dou a metade para os missionários. A mente funcionando para legitimar o pecado, irmãos, para minimizar o pecado, para criar um verniz sobre a situação. A pessoa faz uma coisa dizendo que é a obra de Deus e a autopromoção dela. Concupiscências do engano, um desejo obcecado por uma coisa que leva a enganar. Não gosta de alguém, só vê defeito nele. Gosta de outro, só vê virtudes. É cúmplice do pecado de quem gosta, ajudando-o a negar que aconteceu, mas ataca violentamente coisas que no outro nem foi um erro. Foi ela que fez um juízo precipitado, mas ela já não gosta daquela pessoa, tem uma indisposição e já quer ver a coisa sempre errada. Então nós temos que entender que nós temos que nos despojar do velho homem. Este velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, ele corrompe o raciocínio, ele corrompe a mente. A vontade cativa ao pecado, a obstinação, a paixão, faz com que a mente fique confusa e passe a servir aquela vontade concupiscente. Nós temos que ser vigilantes quanto a isso. E a Bíblia nos recomenda, irmãos, o autoexame. A ceia do Senhor é um momento para isso. Examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Eu vou naquela oportunidade de examinar se eu estou participando da ceia, entendendo o seu significado. Eu entendi que Jesus morreu por mim quando eu ainda era pecador. Como eu estou vivendo uma vida de gratidão a Ele por tão grande amor. Eu vou aqui tomar do cálice que representa o sangue de Cristo vertido pelos meus pecados. Então, como é que está a minha vida? Já que o sangue opera através do meu arrependimento, eu estou participando disso, mas sem me arrepender do meu pecado, então eu estou insultando o sangue de Cristo. Examinai-vos a vós mesmos. E assim como deste pão e beba deste cálice. E a finalidade do autoexame aí não é criar um obstáculo para a ceia, a não ser que seja um pecado que a igreja tenha que intervir para a disciplina. O objetivo do autoexame é que você participe, mas veja naquele dia em que você vai participar a oportunidade de corrigir as coisas. Paulo aqui diz: examinai-vos, provai-vos se estáis na fé. Foi Lutero que uma vez disse: o meu maior inimigo não é o Papa, nem são os cardeais, o meu maior inimigo é o meu coração. Os homens da reforma, dos grandes movimentos puritano, metodista, eram diligentes, irmãos, e vigilantes quanto a si mesmos, para que não se auto-enganassem. John Bunyan chega até a ser engraçado. Ele não queria insultar a pessoa, mas queria dizer a ela que estava vigilante o tempo todo. Ele terminava de pregar, John Bunyan, e alguém elogiava a pregação dele, dizendo: foi maravilhosa. Ele dizia: eu sei, o diabo já me disse isso. Ou seja, para que eu me orgulhasse, para que eu me envaidecesse do que eu preguei. Eram pessoas, irmãos, atentas ao seu próprio coração, para que não fossem enganadas. Os metodistas tinham uma lista de perguntas que Wesley dava a todos eles, para que cada dia eles fizessem aquelas perguntas a si mesmos: se eles estavam sendo vaidosos, se eles estavam gastando inutilmente, se eles estavam preservando mágoa em seus corações, se eles estavam dando lugar às paixões. Aquelas perguntas todos os dias eles faziam, por isso foram chamados de metodistas.
porque faziam um autoexame metódico todos os dias, na presença de Deus. O próprio Wesley escrevia um diário, e no diário de Wesley, você o vê xingando a si mesmo. Tem passagens lá que ele diz: como é que pode? Como é que eu dei espaço para isso no meu coração? E eu me lembro, não sei quais são as palavras, eu me lembro que num registro dele ele disse: eu nunca conheci Jesus, nunca fui crente, alguma coisa desse tipo assim. Aí lá na frente, no outro dia, no diário dele, ele disse: aquilo que eu disse naquele dia deve ser deixado para trás. Mas ele estava tão revoltado consigo mesmo, que dizia aquelas coisas, porque queria, irmãos, ter um coração reto na presença de Deus. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo de número 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O salmista está dizendo: você pode se perturbar, se agitar, se sentir tentado, excitou alguma paixão, moveu na direção de alguma ira, se perturbe, mas não peque. Se perturbe, mas não peque. Eu me lembro aqui do que eu disse uma vez para uma irmã que era profundamente melancólica. A irmã disse: pastor, eu me sinto tão indisposta, eu sinto tanta dificuldade. Eu disse: irmã, você está fazendo a obra de Deus, está orando, fazendo as coisas. Ela disse: pois é, pastor, é exatamente isso, essa minha condição assim depressiva faz com que eu não me dedique. Eu disse: o que é que Deus tem a ver com a sua depressão, com a sua tristeza, com a sua melancolia, com a sua angústia? O que é que Deus tem a ver com isso? Você tem que orar. Um general no quartel não quer saber do humor do soldado, não. Ele dá ordem e quer obediência. Mas pastor, eu vou orar assim melancólico. Vai orar. Eu vou fazer a obra de Deus assim. Vai se arrastando, vai gemendo, mas vai fazer a obra de Deus. Vamos resolver o problema no seu coração de outra maneira, mas eu quero lhe dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Tem dias que eu estou fisicamente exausto, tem dia que eu estou emocionalmente abalado, mas eu vou estar lá orando, eu vou estar lá lendo, porque é o que eu devo fazer. É o que eu devo fazer, eu devo cultivar a minha vida espiritual. Perturbai-vos, mas não peque. Se perturbe, mas obedeça. Vá se arrastando, vá gemendo, mas continue adiante. O bom soldado é aquele, já levou um tiro, caiu, mas continua se arrastando. Vai adiante, porque está aqui para batalhar. Perturbai-vos e não pequeis. Mas note o que ele diz em seguida: falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Assim como você pode se auto-enganar, você aí se duplica, é o enganador e o enganado, pode se auto-examinar, é o que examina e o examinado, você pode falar consigo mesmo. É o que está mandando aqui o texto. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Toda noite, meu irmão, fale com o seu coração. Fale com o seu coração: como é que está a minha vida? O que é que eu estou fazendo? Como é que foi? Eu estou glorificando a Deus? Fale com o seu coração. O salmista sabia o que era falar com o coração. Tinha dia que ele estava desanimado. O que é que ele fazia? Ele brigava com a própria alma. Porque te inquietas dentro de mim, ó minha alma. Dizia o salmista, ele estava falando com o seu próprio coração. Por que te inquietas? Ele não esperava o pastor falar, não, ele mesmo já falava. Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, fale com o seu próprio coração. Você conhece a palavra, você conhece os mandamentos, você conhece as promessas. Se o seu coração não está de acordo, fale com ele. Tinha dia que o salmista também estava indisposto para louvar a alma dele, também melancólico. O que é que ele fazia? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Falava com ela. Bendize, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, Ele é quem sara todas as tuas enfermidades, Ele é quem te livra da morte, te coroa de graça e misericórdia. Bendize a minha alma, o Senhor. Aprenda a falar consigo mesmo, meu irmão. Aqui diz: falai com o vosso coração sobre a vossa cama. Na noite é hora de corrigir. Fale com o seu coração, fale com ele, dispute com ele. E quando for de manhã, acorde igual um soldado. Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Eu vou acordar como um soldado. Vou me acordar, Senhor, e tu vai ouvir minha voz pela manhã. Eu vou invocar o teu nome pela manhã. Eu vou me apresentar diante de ti. Está aqui o soldado. Eu vou apresentar a ti a minha oração e eu vou vigiar. Pela manhã acorde assim, e à noite fale com o seu coração. Nós temos, irmãos, que ter esse diálogo íntimo. Nós temos que brigar com o nosso próprio coração. Nós temos que lembrar as promessas de Deus. Uma coisa interessante, porque Deus quer que a gente fale em oração. Nos tempos bíblicos, irmãos, não era comum pessoas lerem em voz alta, só se fosse a leitura pública. A leitura era para ela mesma, né? Ela lia para que ela pudesse ouvir. Mas é interessante, ela não lia em voz alta como lá na sinagoga, o judeu, depois o cristão lá na sua comunidade, mas ela lia falando. Ela lia falando. Ela lia audivelmente, ela lia para ela mesma. A ideia de uma leitura estritamente interior, só no pensamento, é uma coisa da idade moderna. Ela lia de maneira silenciosa, fale consigo mesmo e com Deus, como diz o apóstolo Paulo, mas ela abria a boca, ela falava para que ela pudesse ouvir, para que aquela palavra entrasse no coração dela. Quando a Bíblia manda nos orar, ela manda abrir a boca, clama, ora, pede. E é interessante, irmãos, isso, que nessa hora aí ela manda gritar, diferentemente da palavra que tinha uma leitura silenciosa, mais para a pessoa ouvir em casa, se ela tivesse o texto, e aquela leitura mais audível na igreja, quando ela ia orar, não, era para clamar em alta voz, mesmo ela estando sozinha, ela clamava, era para orar, clamar a Deus. Deus não precisa da nossa voz, Deus não precisa das nossas cordas vocais, nem da nossa palavra. Poderia orar silenciosamente, poderia orar só intimamente, Deus estaria ouvindo, mas Ele quer que você ore para você ouvir a sua oração. Se alguém entende a oração da forma bíblica, sabe que orar não é só pedir, orar é mencionar as promessas de Deus. Os homens que oravam na Bíblia: Senhor, tu disseste pela boca do profeta, Senhor, tu prometeste aos pais, no caso o judeu orando aos patriarcas. Na medida em que ele orava, ele citava a promessa de Deus. Na verdade, a oração era para ele falar para ele mesmo. Ele estava falando com Deus, mas tinha a oportunidade de estar ouvindo. Deus quer, irmãos, que nós agitemos a nós mesmos. Orar em alta voz é fazer com que a gente se coloque dentro da oração, seja forçado a entrar dentro dela, a se envolver com ela. Nós temos, portanto, que todo dia falar com o nosso coração e se apresentar a Deus e vigiar e praticar um autoexame diante de Deus. Mas o problema é que às vezes a pessoa vai racionalizando o pecado uma vez, depois ela até vê que racionalizou, fez errado, pede perdão a Deus, mas não vigia, racionaliza de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e o coração endurece.
E aí é um problema mais grave, irmãos. É quando a pessoa deixou de fazer o autoexame diário e ela foi a repetir a racionalização do pecado. Em vez de se autoexaminar e se corrigir diariamente, ela foi se autoiludir diariamente, se autoenganar diariamente. Quando isso acontece, o coração endurece, perde a sensibilidade. Ela já não consegue ver mais a gravidade do pecado que ela está cometendo. Ela consegue às vezes ficar até cínica, agindo duramente com os outros, enquanto ela pratica um grave pecado. Muitas vezes isso não é uma pura malícia, é um coração que se endureceu, que embotou o discernimento espiritual. Veja o que a Bíblia Sagrada diz lá em Hebreus. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, versículo de número 13. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por isso, irmãos, que é importante vir ao culto. Por isso que é importante estar num grupo familiar. Por isso que é importante o convívio com a igreja. Se nós dependêssemos do nosso autoexame pessoal, o risco seria muito grande. O pecado tem uma força de ilusão tão grande, que além do autoexame pessoal, nós temos que estar na igreja para nos exortarmos uns aos outros. Aqui diz, antes exortai-vos uns aos outros. Nós temos que ir para o culto, ouvir pregações que vão nos afligir, que vão nos perturbar, que vão nos tirar o sono, mas vão nos acordar. Nós temos que não fugir do cenário onde podemos ser confrontados, mas estar dentro dele. Antes exortai-vos uns aos outros, note, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, quer dizer, não é para procrastinar não é amanhã não, é agora. Exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, o pecado mais uma vez associado a engano, e o engano levando à dureza do coração. O melhor exemplo dessa situação, irmãos, é Davi. Davi, quando a gente lê lá a história dele, principalmente aquela parte da história dele que quando criança nós tomamos conhecimento, aquele menino puro, que vê um gigante falando muito mal do Senhor, ele fica indignado, se mostra corajoso, confiante que Deus vai estar com ele, enfrenta o gigante com coragem, derruba o gigante, traz a vitória para Israel, é levado a rei, o homem segundo o coração de Deus, um homem reto, mas que um dia não vigiou. Era para ele ir com os seus soldados ao campo de batalha, era para o rei estar liderando os seus soldados na guerra, mas ele envia um comandante e fica em casa, ocioso, sem ter o que fazer, dormindo, passeando. Vê uma mulher que está tomando banho, a deseja, peca com ela, procura então ocultar o seu pecado, trazendo o marido dela do campo de batalha para estar com ela, ter suas relações conjugais com ela, e ele pensar depois que o filho é dele. O homem não quer saber disso, só quer ir para o campo de batalha. Davi então envia o homem para o campo de batalha, para o lugar estratégico em que ele seria morto, e Davi endurece.
Aquela criança pura, aquele homem que todos nós, pela história antecedente, admirávamos, agora se torna um homem malicioso, que fez 1001 planos para acobertar o seu pecado, um abismo chamando o outro, que no final foi responsável pela morte de um homem, e cometeu adultério e tomou a mulher daquele homem. Davi endureceu, mas é interessante, ele ainda tinha percepção moral para ver o erro dos outros, só não via mais o dele. Aí chega Natã. Natã vai ter com ele. E Natã conta uma história de um homem que tinha muitas ovelhas, como Davi, que tinha muitas riquezas e tal. E um dia chega um visitante na casa dele, e ele, em vez de oferecer uma das do seu rebanho, ele toma de um homem que só tinha um homem pobre. Toma daquele homem a ovelha para oferecer ao visitante. Quando Davi ouve essa história, Davi fica indignado e diz: este homem tem que ser punido. Este homem que fez isso tem que ser punido. Natã disse: és tu. E aí Davi cai em si, e ele diz: eu pequei contra o Senhor. Meus amados irmãos, note, Natã teve que deslocar para uma outra história para Davi ver o seu pecado, porque ele estava embrutecido, ele estava endurecido. O autoexame deve ser diário, o encorajamento deve ser diário, para não chegar a esse endurecimento. Se eu estou me autoexaminando, se eu estou falando com o meu coração, eu posso até estar errando, mas eu estou me corrigindo, eu estou me conformando à vontade de Deus, estou pedindo perdão, estou me ajeitando, estou sendo meu fiscal, estou vigiando, estou colocando a minha vida com Deus. Se eu negligencio isso e fico apenas me auto-enganando todos os dias, o meu coração endurece. Nessa hora nem o autoexame adianta mais, porque como Davi estava naquela situação, ele não conseguia mais ver o seu pecado. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios o seguinte, no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, o homem, irmãos, quando está endurecido, e aqui de modo particular o homem sem Deus, ou um crente que endureceu o seu coração, ele julga todos os caminhos certos aos seus próprios olhos. Só Deus pesa os espíritos. Nessa hora, talvez seja necessário um profeta Natã para confrontar uma circunstância que traga à tona a evidência do pecado, para você enxergar o seu pecado nos outros que descobriram e ver a gravidade através dos olhos dos outros. Nessa hora, você tem que fazer uma oração a Deus e pedir que Ele lhe mostre, porque você perdeu a capacidade de ver, mas Deus pode mostrar. O Senhor pesa os espíritos. Por isso que o salmista também orava assim. Salmo de número 26, a partir do verso 2: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Davi fala que ele tem andado corretamente, mas ainda assim diz: examina-me, Senhor, prova-me, esquadrinha o meu coração. Nós às vezes não estamos habilitados para fazer o autoexame pessoal, porque deixamos o pecado ganhar algum espaço. Nessa hora nós temos que dizer: Senhor, examina-nos, Senhor, prova-nos, pedir a Deus que nos mostre, pedir a Deus que nos confronte. Lá no Salmo de número 139, versículos 23 e 24, a Bíblia diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes, irmãos, até fazemos o certo com a motivação errada.
Aliás, uma coisa interessante, se você fala todo dia com seu coração, você sabe aquilo que de ruim está aparecendo nele, contra o que você está brigando. Você não vai ser tão orgulhoso como outros que não se examinam e começam a achar todos os seus caminhos puros aos seus próprios olhos, e quando vem um outro e repreende, ele se enfurece. Se você conhece o seu coração, você conhece que tem coisas em você que são repreensíveis. E meus irmãos, às vezes, como eu disse, é possível fazer a coisa certa, é possível pregar, é possível orar e fazer da maneira errada. O fariseu entrou no templo e orou. A Bíblia diz que de fato ele não falava com Deus, só consigo mesmo. Ele usava a oração para se justificar diante de Deus, em vez de ser para ele se humilhar diante de Deus. Ele dizia: graças te dou porque eu não sou como este publicano. Ananias e Safira deram uma oferta para a igreja, mas mentiram. Disseram que estavam dando tudo que tinham, que haviam vendido e trazido tudo, estavam dando a metade. Pedro disse: vocês não eram obrigados a dar nada. Depois de vendido o imóvel de vocês, era de vocês para dar o que quisessem. Porque vocês colocaram no coração mentir, dizer que estavam dando tudo, mas eles queriam prestígio no meio da igreja, e simularam, e mentiram. Simão, o mago, ele era um homem reconhecido em sua comunidade como um mágico, tinha influência. Mas quando Filipe chegou, ele perdeu toda a influência, porque o que ele fazia era apenas truque. Mas Filipe chegou expulsando o demônio, curando o enfermo, muita gente se convertendo. E aquele homem se encostou em Filipe. A Bíblia diz que o acompanhava de contínuo, via os sinais e prodígios que Filipe fazia. Ele queria descobrir o segredo daquilo, se disfarçou de convertido, se batizou. Depois que Filipe foi, Pedro e João foram lá para orar para aqueles irmãos serem batizados no Espírito Santo. Não é dito que oraram por Simão. Ele não quis oração, ele não queria receber, ele queria ser como os apóstolos que impunham as mãos e os outros recebiam. Ofereceu dinheiro por aquilo ali, estava obstinado para ser um líder. Ele queria continuar sendo o que ele era antes, um líder, sendo que ele viu que agora não tinha mais como ele ser líder, senão na igreja. Ele queria descobrir como é que Filipe fazia os sinais e prodígios. Ele queria dizer como é que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. Ele queria saber, ele queria poder estar naquela condição. Ele não queria ser um que iria lá receber oração, ele queria ser um líder a todo custo. Pedro disse: tu estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Era um homem interessado aparentemente nas coisas espirituais, mas pelo motivo errado. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 o seguinte: Hebreus capítulo de número 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Note, a palavra de Deus, ela separa, ou seja, ela distingue a alma do espírito. Meus irmãos, a alma é onde está a nossa vontade, nossas emoções, nosso intelecto. O espírito é a parte do nosso ser onde está o Espírito de Deus. Muitas coisas pensamos que estamos fazendo no espírito. Paulo diz que nós devemos servir a Deus no espírito. Muitas vezes pensamos estar fazendo no espírito, mas estamos fazendo só na alma. É só a nossa habilidade intelectual, retórica, não é o poder do Espírito Santo. É só a nossa emoção barata, a indução dos outros ao estado emocional, não uma emoção santa que desponta de algo que esteja ocorrendo em nosso espírito. Nós podemos
um grande público, com um cântico bem afinado e bonito, mas tudo aquilo ser uma homenagem ao nosso próprio ego. Nós podemos pregar intrepidamente, mas só à procura de aplausos. Nós podemos orar intensamente, mas só para parecermos pessoas santas, místicas, que têm maior comunhão com Deus. Tudo na alma, tudo na esfera da alma, não no espírito, mas a palavra, ela divide a alma e o espírito, e ela discerne os pensamentos e intentos do coração, a origem, se eles vieram do espírito ou da alma, se vieram de Deus em nós ou das nossas próprias bobagens. Portanto, nós temos que saber se os nossos motivos são os motivos certos. Desconfie do seu próprio coração. Estamos bem próximos de um retiro. Eu queria estar aqui pregando sobre batismo no Espírito Santo, sinais, prodígios, maravilhas. Mas eu sei que para acontecer as coisas gloriosas de Deus, nós temos que corrigir o nosso coração. Essa é a pregação que nós precisamos. Precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Precisamos corrigir os nossos motivos e intenções, tirar as pedras do caminho, confessar a Deus as nossas culpas. Antes de vir Jesus, veio João Batista, o precursor, veio pregando o batismo de arrependimento, e os que vinham para ser batizados publicamente confessavam os seus pecados. Paulo chegou em Éfeso, encontrou uma comunidade de 12 crentes que não fazia nada. Paulo disse: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram que não sabiam sobre o batismo no Espírito Santo. Paulo dá-lhes um ensino, ora por eles, eles são batizados no Espírito Santo. Um avivamento ocorre em Éfeso, e a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia, prevalecia. Os feiticeiros traziam suas coisas de mágica, seus livros, tocavam fogo em praça pública e confessavam os seus pecados. Só há avivamento, irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando o nosso coração está correto diante de Deus. Não sejamos uma cã, não sejamos um obstáculo, uma pedra de tropeço, sejamos uma bênção. Vamos começar, portanto, pedindo a Deus que trabalhe no nosso próprio coração. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar agora. Se você, por alguma razão que só você e Deus conhece, deseja que nós façamos uma oração por sua vida espiritual, saia do seu lugar, venha aqui à frente. E nós vamos orar também por você nesse momento. Soberano Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra viva e poderosa, que ela cumpra aquilo para o que foi enviada, Senhor. Que o martelo esmiúce a penha, que o fogo, meu Deus, consuma a lenha, que o Senhor, meu Pai, leve corações à contrição, ao quebrantamento, ao arrependimento, a uma vida devocional contigo. Que tua palavra seja lida com o espírito aberto para ouvir a tua voz, que nossas orações sejam conduzidas a ti com o coração sincero, que tudo o que viermos a fazer seja para a tua glória unicamente, Senhor, e que tudo que há em nós bendiga o teu precioso nome. Aviva a tua obra, traz o mover do céu para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.